Josué capítulo 1, verso 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Levanta-te, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto ao Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a Moisés. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Repita comigo: Senhor meu Deus, é comigo, por onde eu andar. Amém? Pode se sentar no seu lugar, curva a sua cabeça, peça ao Senhor para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai, ó Deus, fale conosco através da Tua palavra. Venha nos abençoar, ó Deus, porque só o Senhor, ó Deus, é o Deus que tem palavras que podem mudar a estrutura emocional, psicológica, a estrutura física. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, e só o Senhor tem palavras que nos levam para o céu, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje, né? Vamos celebrar hoje a ceia do fortalecimento. Ceia do fortalecimento, como eu já disse aqui em outras oportunidades, ela está baseada na passagem onde Deus separa, né, o teu servo Elias. E Elias, então, depois de vencer 450 profetas no Monte Carmelo, a Bíblia diz que logo após ele foi ameaçado. A Bíblia diz que ele foge. Depois dessa ameaça, ele se vê fraco, se vê cansado, e a Bíblia diz que ele deita, e ali então ele dorme. O anjo do Senhor desperta e lhe dá 2 alimentos que foram cruciais para que ele pudesse continuar a caminhada. O anjo deu para ele pão e água, e é o que nós vamos participar daqui a pouco da ceia do fortalecimento, onde o pão simboliza força para nós, porque pão é um alimento que nos dá força, e a água, né, simboliza, né, a presença do Espírito Santo. O corpo, né, é o pão é aquilo que nos sustenta, e a água é aquilo que nos purifica. A água é o Espírito Santo, aquele que purifica a vida do homem, que santifica o homem. E o pão simboliza a pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não vamos chegar até aonde Deus determinou. Porque a Bíblia diz que logo após que ele comeu o pão e bebeu da água, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Então nós precisamos do pão, que simboliza Jesus, que é a própria palavra, e a água, que é o Espírito Santo. Então, sem a palavra, sem o Espírito Santo, nós não poderemos chegar até onde Deus nos prometeu chegar.
Amém? E nós temos aqui um texto que fala a história de um jovem chamado Josué. Diga Josué. Diga Josué. Josué foi um jovem que teve como espelho um homem chamado Moisés. Josué foi um jovem vencedor, um homem vencedor na sua geração, porque ele teve um espelho, ele se espelhou em alguém. E na geração que nós estamos vivendo, a pergunta é: quem tem sido o nosso espelho? Quem tem sido o nosso exemplo? Quem tem sido o nosso modelo de vida? A Bíblia diz que Moisés, ele instruía Josué, ele era um exemplo para Josué. Mas a Bíblia diz que é claro que se o arrebatamento não acontecer, nós estamos sujeitos a passar pelo dia da morte física. Mas a Bíblia diz que Moisés, então, com todos esses atributos que fazia com que Josué se espelhasse nele, a Bíblia diz que Moisés então morre. Ele morre. Josué então fica sabendo dessa notícia, e a Bíblia diz que Josué então se prostra. Ele se prostra, porque o próprio Deus falou para ele: Josué, levanta-te. Só se levanta quem está caindo. A Bíblia diz que Josué então ali se prostra, depois de ter conhecimento da morte de Moisés, porque além de ser um espelho, era um amigo que caminhava lado a lado. Aonde Moisés ia, lá estava Josué. E Josué então se sente prostrado, fraco, porque Deus tinha uma promessa: dar a eles uma terra que mana leite e mel. E a primeira terra que eles iam conquistar é a terra de Jericó, a cidade de Jericó. Você conhece a história, que em volta dessa cidade haviam muralhas. Muralhas que, de uma certa forma, foram levantadas para impedir que outras pessoas entrassem naquela terra. Só que aquela terra é uma promessa de Deus para aquele povo. Então Deus, como nós, Deus não se importava quem estava morando. O que importava era para quem Deus fez a promessa. E se Deus prometeu que aquela terra pertencia ao povo dele, poderia ter quem estivesse lá. Eles iam ter que sair, porque aquela terra tinha um verdadeiro dono, que era o povo de Deus. E assim é aquilo que Deus preparou para mim e para você. Podem ter muralhas, podem ter barreiras. O importante é que Deus prometeu, e nós vamos romper todas as muralhas e vamos alcançar a promessa de Deus. Se você crê, aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. O que importa é a promessa de Deus na minha e na sua vida, não é aquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque o que eles viram foram muralhas, foram adversários gigantescos. Mas a Bíblia diz então que Josué se prostra depois da morte de Moisés. Então Deus aparece para ele. Nós lemos o texto e Deus fala com ele: Josué, levanta, meu servo Moisés é morto, mas tu farás herdar essa terra que eu jurei ao povo de Israel. Ou seja, a missão de Moisés foi cumprida, trazer o povo até a terra. Agora entrar nela já é a sua missão. Entrar na terra, conquistar, já é a missão que eu tenho para você, Josué. A Bíblia diz então que Deus fala com ele, e para ele romper, porque eles romperam as muralhas. Você conhece a história. Eles rodearam as muralhas, a muralha caiu, eles entraram na terra e tomaram posse daquela terra. Venceram. Mas para eles entrarem, para conquistarem, muralhas tiveram que ter sido derrubadas. E assim também foi na vida de Josué. Para que ele pudesse conquistar,
para que nós também possamos conquistar algumas muralhas, nós temos que derrubar na nossa vida. Eu quero que você repita comigo, diga, derrubando as muralhas internas. Então são muralhas que nós mesmos levantamos, que muitas das vezes tem nos impedido de conquistar a promessa de Deus. A primeira muralha que Josué teve que derrubar, e que nós também temos que derrubar, é o que Deus disse para Josué. Deus olha para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Então que muralha é essa? É a muralha da incredulidade. Deus falou com ele: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Mas por Josué se espelhar em Moisés, na mente dele ele pensava: e agora? Moisés morreu. Como nós vamos herdar essa terra? Se aquele que estava conosco, que Deus usava para os abrir mar, para ferir rocha e sair água, para orar e chover pão e carne do céu para sustentar o seu povo, e agora? Era isso que pairava na mente dele. Mas entenda uma coisa: homens chegam, homens se vão, mas a obra de Deus, ela continua na vida daquele que crê. Josué, então, Deus falou com ele: ninguém, Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Ou seja, Josué, não haverá barreiras, não haverá muralhas que possam impedir o cumprimento da minha promessa na sua vida. Vou repetir de novo: não haverá barreiras, não haverá muralhas que possam impedir aquilo que Deus preparou, que Deus prometeu para a sua vida. Se você crê, aplaude e glorifique esse Deus. Se você crê nessa promessa que está sobre a sua vida, porque foi Deus que prometeu, não foi o homem. A promessa do homem cai por terra, mas a de Deus permanece de pé, é claro, na vida daquele que crê. Então Deus estava falando para Josué que ele tinha que continuar crendo, porque a promessa veio dele, não veio do homem. A promessa veio de Deus. Então a primeira muralha que Deus estava querendo que Josué derrubasse é a muralha da incredulidade. A Bíblia diz que houve um homem que seus discípulos não conseguiram expulsar um demônio que estava na vida dele. Então Jesus chega, expulsa aquele demônio, conversa com aquele homem, e no diálogo com aquele homem, a palavra daquele homem foi essa: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Havia uma muralha dentro daquele homem, muralha da incredulidade. E muitas das vezes o que falta nas pessoas é isso: é continuar crendo, mesmo quando tudo diz que não. A promessa de Deus, ela permanece de pé, e ela se cumpre na vida daquele que crê. Então não desista daquilo que Deus te prometeu. Não desista daquilo que Deus disse: olha, eu vou fazer isso e isso na sua vida. Não desista. Então aquele homem diz: ajuda a minha incredulidade. A Bíblia diz lá no livro de Lucas 17:5, que os discípulos, entendendo isso, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Às vezes o problema de muitas pessoas não é a falta de fé, é o tamanho da fé. Porque Jesus disse: olha, se tiveres fé do tamanho, então fé tem tamanho. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, não só fará o que foi feito a este monte, a esta figueira, mas se dizer a este monte, ergue daqui, assim se fará. É claro que era uma palavra, era uma metáfora que Jesus estava explicando. Ainda que o problema que você enfrente seja do tamanho de um monte que te impeça a ver a sua promessa, se você crer, este problema vai ter que sair por terra, vai ter que cair por terra, e você vai alcançar a sua promessa e cantar o hino da vitória. Amém? Então, muralha da incredulidade. Segundo, Deus falou com ele: Josué, ser forte.
que Deus falou? Ser forte. Ou seja, se Deus falou ser forte, é porque ele estava se sentindo fraco. E uma pessoa fraca, automaticamente, ela se sente desanimada. Então a muralha que tem que cair por terra, muitas vezes, é o desânimo. Desânimo em buscar aquilo que você tem crido. Desânimo em buscar aquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Então o desânimo tem derrubado muitas pessoas. Por que muitas pessoas hoje começam algo e depois param? Porque vem uma muralha e o desânimo bate, a pessoa vai e desiste. É o desânimo. O desânimo espiritual tem pairado na vida das pessoas. As pessoas têm desistido muito fácil daquilo que Deus falou que vai fazer. Volto lá atrás do primeiro tópico. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o mecanismo que vai produzir ânimo na sua vida, para mesmo em meio às dificuldades, você continuar rompendo e alcançando a promessa de Deus. Mas tenha ânimo. Deus falou com ele: tem de bom ânimo, seja forte. Se anima, Josué. Se anima, Josué, porque a minha promessa ela vai se cumprir. Então não deixe o desânimo te vencer. O desânimo de estar na casa de Deus, estar na presença de Deus. O desânimo de orar, o desânimo de jejuar, o desânimo de ler a palavra de Deus. Não deixe o desânimo te pegar, meu irmão. Tem pessoas que são desanimadas. E o desânimo, ele causa automaticamente um desprazer. E tem pessoas que têm desprazer de até mesmo de levantar da cama. Tamanho desânimo que tem cercado a sua vida. E esse desânimo, irmão, ele pode gerar uma depressão profunda na vida da pessoa. O desânimo, ele tem o poder de matar o sono da pessoa. Então não deixe, rejeite o desânimo na sua vida. Não aceite. Mas como eu vencer isso? É aquilo que o apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor. Por isso que Deus disse: Josué, ser forte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o que a Bíblia diz para mim e para você? Que nós podemos. Diga eu posso. Diga eu posso. Todas as coisas. Todas as coisas naquele que me fortalece. Então é você buscar essa força de Deus. É você dizer: Deus me fortalece, Deus me dá ânimo, Deus me capacita para continuar rompendo e alcançar a promessa do Senhor. Então a partir de hoje, não aceite o desânimo na sua vida, porque você tem um Deus que levanta o fraco, aleluia, e faz dele forte. A palavra de Deus é essa: ser forte, não desanime, porque eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Terceiro, Deus fala com ele: Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Que muralha é essa? Muralha do medo. Muralha do medo. Deus certa feita falou para o povo: a minha alma não tem prazer na alma que retrocede, que volta atrás. Então o medroso, ele está sempre voltando atrás. Ele está sempre desistindo daquilo que Deus preparou para a vida dele. Deus não pode liberar uma bênção sobre a vida de uma pessoa medrosa. Porque com medo você não vai chegar lá nenhum. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus, que é o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de morrer. Mas por quê? Está faltando o amor de Deus. Meu irmão, como eu disse no princípio, se o arrebatamento não acontecer ainda, todos nós aqui estamos sujeitos
a passar pela morte. Agora a diferença é aonde você vai passar a sua eternidade. Depois que você partir dessa terra, onde você vai passar a sua eternidade. Então não tenha medo. Não tenha medo. Tem pessoas que têm medo de tomar certas decisões. Tem pessoas que têm medo de falar a verdade. Não vão falar, você vai ferir fulano. Meu irmão, entenda uma coisa. A verdade ela pode até doer, mas ela sara. A verdade ela pode até doer, mas ela abre a visão espiritual da pessoa. Tem gente tão cega, cara, cada mentira. Aí quando descobre a verdade, fica pior ainda. Então a verdade, meu irmão, ela liberta. Conhecereis a verdade, ela libertará. Mas e o medo? Tem impedido as pessoas. Então como é que Deus vai dar vitória para medroso, para covarde? Quando Deus chamou Gideão, a primeira palavra de ordem de Deus para Gideão foi essa: Gideão, reúne o povo. Reuniu. Aí Deus fala com ele: Gideão, avisa aí para esse povo, quem for medroso e covarde pode voltar. Porque o medroso e o covarde é assim. Enquanto está tudo bem, ele vai com você, vai caminhando, vai indo. Quando a situação aperta, ele sai fora e te deixa para trás. Mas qual que era a palavra dele com você lá atrás? Estou com você até o final. Então o medo, meu irmão, tem impedido muitas pessoas de conquistar aquilo que Deus tem prometido. Por quê? Porque entenda uma coisa: ainda que o diabo se levante para tentar colocar medo no seu coração, a minha Bíblia diz, e claramente ela afirma, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A mesma Bíblia diz que se o inimigo vier por um caminho, por 7 ele fugirá da sua presença. Por quê? Porque o nosso Deus está na frente. Deus falou com Josué: Josué, eu serei contigo por onde quer que andares. Então Deus está comigo e está com você. Mas você não tem que ter medo, porque maior, entenda isso, maior é aquele que está em você e em mim, do que aquele que se levanta contra nós. Se você crê na presença desse Deus, aplaude e glorifique o nome dele nesta noite. Aleluia. Mais uma muralha. Olha o que Deus fala para Josué. Josué, verso 7. Ele diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda e nem para a diga nem para a esquerda, diga nem para a esquerda, nem para a direita, diga nem para a direita, nem para a esquerda. O que Deus está falando, Josué? É preciso derrubar na sua vida uma muralha chamada indecisão. Diga indecisão. Diga indecisão. É a muralha da indecisão. Uma pessoa indecisa, ela não tem foco e não tem propósito. Uma pessoa indecisa é aquele tipo de pessoa que não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Mas a pessoa que tem decisão, ela se casa, compra uma bicicleta e vão os dois embora na bicicleta. Ela não vê obstáculos, ela continua indo. Mesmo que a situação pareça difícil, ela vai, porque ela sabe que tem um Deus todo-poderoso na sua frente. Então a indecisão. Quantas pessoas às vezes perderam grandes oportunidades por causa da indecisão? Olha o que Josué diz lá no capítulo 24 desse mesmo livro. Ele diz assim: olha, vocês podem seguir a quem vocês quiserem, o Deus dos amorreus, dos jebuseus, dos heveus, dos heteus, os que estão da além do rio. Vocês podem seguir a quem vocês quiserem, porém eu
decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então decida pelo Senhor, meu irmão. Decida em buscar a presença de Deus. Decida em caminhar com o Senhor. Então tem pessoas que estão presas a uma indecisão. Uma pessoa indecisa, ela não decide nada. Uma pessoa indecisa, ela não sabe onde está, ela não sabe aonde quer chegar, e ela não sabe nem aonde vai chegar, por causa da indecisão. Então Josué estava se sentindo indeciso. E agora? O que será de nós? E agora? Quem poderá nos ajudar? Mas graças a Deus, porque a palavra de vitória já estava sobre a vida de Josué. A palavra de vitória está sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Então entenda uma coisa: maior é aquele que fez a promessa. Você pode dizer para você, me diga maior, diga maior, diga mais forte, maior é aquele que fez a promessa, é o meu Deus. Então, se você crê nisso, aplauda ele mais uma vez. Não decida, não fique em cima do muro. Creio que você já ouviu essa história, eu vou repetir ela aqui. Havia um homem que estava em cima do muro, andava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. De um lado estavam os demônios. Os demônios estavam do outro lado, de um lado do muro, tudo em silêncio. E do outro lado estavam os anjos de Deus, dizendo: olha, pula para o nosso lado, pula para o nosso lado. E do outro lado o silêncio, os demônios lá, tudo parado, sem falar nada. De repente, alguém pergunta: mas por que que de um lado os demônios estão calados e de outro lado os anjos de Deus estão dizendo: pula para cá, vem para cá? Aí o diabo entra na história e diz: olha, sabe por quê? Porque o muro é meu. Quem está em cima do muro não tem decisão. O muro é meu. Eu fiz o muro. Eu fiz a separação entre a fé e a incredulidade. Quem está em cima do muro, então não precisa eu ficar insistindo para ele vir. Porque uma pessoa indecisa, ela está na mão de Satanás. Entenda uma coisa: uma pessoa indecisa está na mão de Satanás, mas uma pessoa que tem fé, ela sabe o Deus em que ela crê, e ela sabe que o único caminho a seguir é buscar o Senhor, e em nome de Jesus conquistar aquilo que Deus prometeu. Então tenha certeza, não seja uma pessoa indecisa, não seja aquela pessoa que hoje diz: ah, estou bem, amanhã quer chutar o balde. Aquela pessoa que hoje quer viver, amanhã quer morrer. Não! Seja uma pessoa decisiva. Repito, muitas pessoas têm perdido muitas bênçãos por causa da indecisão. Para finalizar, Deus falou com Josué: não cesse de falar desta lei, deste livro da lei, ou seja, da palavra de Deus. Antes, medita nela dia e noite. Diga gigante, diga muralha da ignorância espiritual ou falta de conhecimento. Deus falou com Josué: não cesse de falar. Você só vai falar daquilo que você tem conhecimento. Agora, se nós não procuramos, não interessamos em conhecer a palavra de Deus, não tem como conquistar. Porque nesta palavra que está as promessas de Deus para a sua vida. Então Deus falou: Josué, medita nela dia e noite. Não cesses de falar daquilo que eu disse. Você só vai falar daquilo que você conhece. Você não vai ouvir um pedreiro falar de medicina, se ele conhece, é da parte, que cabe a ele. Você não vai ver um médico, um cirurgião falar de obra de pedreiro, se ele não tiver conhecimento. Mas se ele buscar conhecimento, ele vai saber falar. Então você vai conhecer a partir do momento que você busca conhecimento. Então Deus, Ele diz na tua palavra que o povo dele
perece.